Fala galera, aqui se liga no Bate-Bola com Cadu, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de um tema bem interessante. Em clima de Copa do Mundo, bora falar dos maiores vilões das Copas, aqueles jogadores que ficaram marcados por derrotas amargas em suas respectivas seleções. Por isso eu já vou pedir para você que está chegando, é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, dá aquele apoio aí, porque vamos rumo aos 10 mil inscritos, faça parte aí dessa comunidade, conteúdos muito legais aí durante essa Copa do Mundo, venho tentando postar por aqui. Portanto, dá aquela força aí, aquela moral e se inscreve no canal. Muito bem, eu vou abrir a lista de hoje falando de um jogador que nos traz felicidades. Isso porque o Baggio, Roberto Baggio, perdeu aquele pênalti na final da Copa de 94. Você, brasileiro, com certeza já viu muito bem essa cena com o Galvão gritando "é tetra" aos berros. Baggio e Taffarel. Vai partir, vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! E o Brasil ali se tornava tetracampeão mundial. Porém, o Baggio ele acabou virando um grande vilão daquela Copa do Mundo. E detalhe, ele era o melhor jogador do mundo naquela época. Em 93 ele foi eleito pela FIFA como bola de ouro, né? O melhor jogador do mundo. Isso porque ele fez uma campanha fantástica com a Juventus na época. É um grande jogador italiano, jogou pelas maiores equipes da Itália, um jogador mega respeitado. E você pensa, um jogo pegado, final de Copa, Brasil e Itália, 0-0, prorrogação, pênaltis para decidir, o craque do time vai bater e isola essa bola, manda lá na arquibancada. Deu aquela isolada fantástica e aí se tornando um dos grandes ícones para nós brasileiros, mas ao mesmo tempo uma grande decepção naquela época para a Itália na Copa de 94. Seguindo nessa linha de um jogador que foi vilão na final, mas que nos trouxe felicidades também, que é o Oliver Kahn, goleiro alemão que acabou falhando na final da Copa de 2002. Naquele gol do Ronaldo Fenômeno que o Rivaldo bate pro gol, o Oliver Kahn solta e a bola sobra para o Ronaldo fazer o gol brasileiro. Naquele jogo que o Ronaldo marcou 2 gols e assim consagrando o Brasil campeão do mundo na final contra a Alemanha 2-0. E detalhe, o Oliver Kahn estava fazendo uma Copa fantástica. Até aquela final, ele só tinha sofrido um gol. Isso mesmo, ele estava passando imune durante as partidas. Estava fazendo simplesmente uma campanha fantástica com aquela Alemanha. Só que aí na final, ele acabou sofrendo 2 gols, incluindo essa falha. Vida de goleiro não é fácil. Inclusive, ele foi eleito o melhor jogador daquela competição. Em 2002, Oliver Kahn foi eleito pela FIFA como o melhor jogador, incluindo todos naquela Copa do Mundo, mas acabou falhando na final e tornando aí uma marca também para nós, a falha de Oliver Kahn. Agora mudando um pouco o clima e ficando a história um pouco mais pesada, hein? Vamos falar de Andrés Escobar, o colombiano que ganhou até série. Isso porque um gol contra foi fatal na sua vida. Na Copa de 94 também, a Colômbia chegou com grande expectativa, fez uma grande eliminatórias, inclusive metendo 5-0 na Argentina nas eliminatórias. Era uma grande expectativa que a Colômbia poderia ser a surpresa daquela Copa do Mundo. Vinha muito bem. Só que na Copa a campanha foi decepcionante. Foi eliminada ainda na fase de grupos. No jogo contra os Estados Unidos, que era o país sede naquela época, acabou ali selando a eliminação colombiana. Isso porque o zagueirão Andrés Escobar, um jogador respeitado, campeão pelo Atlético Nacional de Medellín, acabou fazendo um gol contra naquela partida que deu a vitória aos Estados Unidos por 1-0. E olha só, 10 dias depois ele acabou sendo assassinado quando ele estava numa discoteca lá na Colômbia e foi assassinado com tiros. Muitos falam que por mafiosos, apostadores que teriam apostado na vitória da Colômbia, na classificação da Colômbia, enfim, e acabaram ali assassinando o Andrés Escobar. Um gol contra que virou fatal e, de certa forma, um episódio muito lamentável e muito lembrado na história das Copas. Porque com aquele gol contra, um zagueiro que era tão respeitado acabou virando vilão no país,
acabou sendo muito criticado e depois acabou, infelizmente, também sendo assassinado. Muito bem, agora uma história bem curiosa, você deve lembrar, uma cena icônica das Copas é aquele lance de Uruguai e Gana na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Um jogo pegado, quartas de finais, Uruguai e Gana, e aí no último lance do jogo, um gol que poderia levar Gana para a semifinal. Seria a primeira vez que a seleção africana naquela época chegaria a uma semifinal de Copa do Mundo. Mas aí o Suárez meteu a mão na bola, isso mesmo, ele meteu a mão na bola, deu uma de goleiro, impediu o gol de Gana, fez o pênalti e foi expulso. Passou, tirou com a mão o uruguaio! Tirou com a mão o uruguaio! Era o último lance do jogo na prorrogação, era só Gana fazer aquele gol de pênalti que estaria na semifinal da Copa. Mas aí o Dian acabou virando vilão. O Uruguai vive o drama de poder ser eliminado num pênalti sem a cobrança de pênaltis. Na trave para fora, Dian! Perdeu o pênalti. E aí o jogo foi para as penalidades e o Uruguai acabou se classificando, uma classificação que se tornou histórica, né? Essa cena sempre é relembrada nas Copas, mas para Gana, o Dian acabou virando aí um grande vilão. Agora seguindo, vamos falar de um argentino que você deve se lembrar, um exemplo mais recente, que é o Higuaín, um famoso atacante argentino que atuou muito tempo no futebol europeu também. Ele acabou virando um histórico vilão argentino, porque em 2014, quando a Argentina foi para a final, a Copa aqui no Brasil, para enfrentar a Alemanha na final, que tinha acabado de meter 7-1 na gente, né? Mas a gente ainda estava torcendo para a Alemanha, porque imagina o terror que seria a Argentina ganhar uma Copa em pleno Maracanã, aqui no nosso Brasil, a Argentina ser campeã do mundo, seria simplesmente terrível isso aí. Mas, na final, o Higuaín recebeu um presentaço da defesa alemã, mas acabou perdendo um gol inacreditável. A Argentina acabou ficando com aquele vice-campeonato. O Mario Götze fez o gol alemão na prorrogação e foi realmente muito lembrado esse gol perdido pelo Higuaín, que já fez uma péssima Copa do Mundo. Naquela edição só fez um golzinho, uma péssima atuação na final e depois também ficou marcado por gols perdidos na Copa América. Portanto, o Higuaín lembrado aí como um vilão argentino, mas depois a Argentina foi se recuperar já sem Higuaín em 2022, sendo campeã do mundo. Agora é hora de citar alguns exemplos brasileiros, também resolvi escolher exemplos recentes. E eu vou citar aqui dois jogadores. O Fernandinho ficou muito marcado por duas eliminações brasileiras. Ele foi um dos principais responsáveis daquele pane que deu na defesa brasileira, mesmo ele sendo volante ali, ele cometeu falhas naquele famoso e fatídico jogo do 7-1, ele estava em campo e é lembrado aí como um dos principais rostos do 7-1. Claro que tem outros exemplos, como o Davi Luiz, Dante e o próprio Júlio César, né? Que eu já falo um pouco mais sobre ele. Só que o Fernandinho ele também ficou marcado na Copa de 2018, porque na eliminação para a Bélgica ele acaba fazendo um gol contra, né? Então o Fernandinho é muito lembrado como um vilão recente aí do nosso futebol brasileiro. O próprio Júlio César é um outro exemplo que esteve presente nesse fatídico 7-1 em 2014, tomando 7 gols, apesar de não ter falhado em nenhum gol, foi realmente marcante. E também ele esteve presente em 2010 na eliminação contra a Holanda nas quartas de final. Aí sim ele falhou, principalmente no primeiro gol brasileiro, que ele sai totalmente errado do gol, ali junto com o Felipe Melo. O Brasil estava vencendo por 1-0 e a Holanda acaba virando o jogo e tudo começou numa falha do Júlio César. Então esses são dois jogadores aí recentemente lembrados como vilões aqui no nosso Brasil. Agora chegando na reta final do nosso vídeo, eu resolvi trazer um jogador, mas não para trazer ele aqui como vilão, mas para reescrever um pouco a história, obviamente aqui de uma certa forma nesse espaço humilde que é o bate-bola com Cadu, mas o goleiro Barbosa, né? O Moacir Barbosa, goleiro histórico da seleção brasileira, infelizmente ficou muito marcado pela Copa de 1950 aqui no Brasil, que o Brasil perdeu a final para o Uruguai. E é o famoso maracanaço, né? Você com certeza já ouviu essa expressão. Final de Copa do Mundo, Brasil e Uruguai decidindo o título. O Brasil poderia conquistar seu primeiro título mundial, primeira Copa aqui no Brasil, né? Depois só viria novamente ter uma em 2014.
Sabe quantas pessoas tinha no Maracanã? Simplesmente 200 mil pessoas estavam no estádio, prontas para celebrar o título, né? O Brasil, pela imprensa, foi cotado como grande favorito nesse jogo e, inclusive, começou vencendo o jogo por 1-0, a empolgação lá em cima, mas aí, infelizmente, acaba sofrendo a virada do Uruguai, 2-1, e no segundo gol, o Moacir Barbosa, o famoso Barbosa, é muito lembrado por ter falhado no gol, foi tão crucificado na época como a falha dele que tirou o título do Brasil. E olha só, o Barbosa depois disso sofreu grandes retaliações. E ele que foi um histórico goleiro, principalmente do Vasco da Gama, acabou sofrendo muito como o rosto, o principal culpado daquela eliminação. Marcano livre, atira! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Gija! Gol do Uruguai, Gija! Gol do Uruguai, Gija! E hoje ex-goleiros, ex-jogadores até falam que não foi exatamente uma falha grave aquele lance do Barbosa. Mas a gente tem que lembrar que naquela época era uma sociedade extremamente racista. E o Barbosa era um goleiro negro. E ele sofreu muito com isso na época. Muito preconceito. Tem até uma entrevista que ele dá um pouco antes de morrer, ele acabou falecendo em 2000, que ele fala que a pena máxima do Brasil é 30 anos. Mas ele já estava sofrendo com isso há 40 anos. Pois ele já vinha sendo declarado culpado há 4 décadas. Ele ficou com essa marca para si próprio para o restante da vida. E tem um episódio muito lamentável que aconteceu na Copa do Mundo de 94. O Brasil estava concentrado na Granja Comari antes da Copa do Mundo e o Barbosa queria lá fazer uma visita aos jogadores. E ele foi barrado, isso mesmo, ele foi barrado pela CBF de entrar da concentração, porque, segundo os relatos da época, o técnico Parreira teria barrado a entrada do Barbosa porque daria azar aos jogadores. Realmente é uma situação lamentável o que aconteceu com o Barbosa. A sua vida ficou marcada por essa falha, entre aspas, mas muito por conta do retrato social do Brasil naquela época. Um goleiro negro que depois pegou todo esse estigma, que goleiros negros não são confiáveis. Então, realmente é lamentável esse episódio, como o Barbosa virou um vilão, de certa forma, com uma história totalmente distorcida. Muito bem, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário. Lembra de algum outro vilão em Copas que te marcou bastante também? Deixa aí nos comentários e, claro, divulga para os amigos, se inscreve no canal. Um grande abraço, fica aí para próximos vídeos, hein? Valeu, tchau!